Na sequência, abordaremos os impactos das concessões sobre comunidades tradicionais e povos indígenas. Convidamos para esta mesa a bióloga Simone de Lima Machado, especialista em metodologias participativas e pesquisadora em impacto social. Tema: as concessões dos parques e as ameaças socioculturais aos povos indígenas e comunidades tradicionais. O caso do Parque de Itaúnas. Boa tarde, gente. Primeiro, queria dizer que minha responsabilidade aqui, para mim, é enorme. E, como a gente sabe, ninguém anda só. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre quem faz parte dessa luta também, que é esse movimento que está representado por todos que estão aqui presentes e pelos que não estão. Se não tivesse tido esse movimento, a gente não teria chegado até aqui na resistência. Depois eu queria agradecer a resistência que veio antes de nós, porque se não tivesse as comunidades tradicionais, os povos indígenas, e como eles mesmos nos ensinam, eu gostaria de trazer uma fala da Gessi, que ela fala que a Gessi é a matriarca da comunidade do Linharinho, que ela fala que se nós resistimos, é porque muitos resistiram antes de nós. E aí não poderia deixar de falar da companheira Irine e da companheira Camila, que não só estão na pauta das questões ambientais no Estado, mas fazem conexão entre a questão ambiental, os territórios, o reconhecimento dos direitos dos povos tradicionais, dos povos indígenas e das comunidades quilombolas, que estão constantemente ameaçados e que passaram uma situação de ameaça extrema essa semana, quando iam ser despejados do seu território, o novo quilombo que está sendo reconhecido no território de Itaúnas, dentro do Parque de Itaúnas, que é o quilombo de Itaúnas. Então, essa luta é de todos nós, queria também agradecer aqui a Miriam, que não pôde estar presente, que ia estar falando aqui junto comigo, que é a liderança Pataxó, da aldeia Jacó Pataxó, de Itaúnas, ao Fafá, que tentou chegar até aqui, mas pegou uma chuva braba no caminho e o carro deu problema e ele não chegou. Então, é por eles, e através deles que eu falo aqui também. Bom, então a gente vai falar um pouquinho, e eu quero trazer aqui, antes da minha fala, contextualizar o porquê que nós vamos estar falando do Parque de Itaúnas, para falar sobre as comunidades, sobre o impacto das comunidades tradicionais. Aqui a gente tem, então, a Claudentina, que é a liderança do Angelim 1, matriarca do Angelim 1, que faz parte da luta do Sapê do Norte, que fica do lado de Itaúnas, a representação da pesca, e as mulheres Pataxó, num evento lá em Brasília, inclusive, aqui. Passa aqui, gente? Onde que eu aponto para passar? Tem algum lugar? Ixi, eu não sei passar isso. Passou. Então, por que a gente vai falar do Parque de Itaúnas? Primeira coisa que a gente tem que entender é que antes de existir o parque, existiam os territórios. E que território tradicional, território indígena e território quilombola fazem parte das áreas protegidas. Inclusive, a gente tem um Plano Nacional de Áreas Protegidas que consideram tanto as unidades de conservação quanto os territórios tradicionais como áreas protegidas. E a gente não poderia deixar de falar sobre essas comunidades, porque quando a gente vê esses impactos e esses empreendimentos, e o próprio PEDUC, que é o tema que a gente está tratando hoje, invisibilizando todas as informações sobre essas comunidades, invisibilizando a presença delas e todos os estudos que já existem sobre essas comunidades, seus marcos regulatórios, a situação de demarcação desses territórios, as práticas tradicionais que existem dentro das unidades de conservação e no entorno das unidades de conservação, é uma forma de deslegitimizar a questão de serem áreas protegidas e dessas comunidades estarem lá antes de existirem os territórios e as unidades de conservação. Uma fala importante do Merci é que
Esses territórios tradicionais, aqui no estado do Espírito Santo, a gente fez um estudo, que é o estudo das áreas prioritárias para conservação, da época do IPEMA. Acho que o André lembra, Valtinho lembra, o pessoal aqui das antigas lembra, né? E essas áreas protegidas, quando a gente mapeou essas áreas protegidas no estado, as áreas protegidas indicadas por todos os ambientalistas, técnicos e acadêmicos da época, elas se sobrepunham às áreas dos territórios tradicionais, das terras indígenas e dos territórios quilombolas no estado. Então, o que isso quer dizer? Se essas áreas foram preservadas para a conservação e para a criação dessas unidades de conservação, foi graças à presença dessas comunidades, desses territórios e das suas práticas, da forma como eles vivem, da forma como eles habitam e da forma como eles se organizam nos territórios. Então, dito isso, eu queria trazer um pouquinho aqui das informações que não constam no PEDUC, que não constam nos planos de manejo das unidades de conservação. O Parque Estadual de Itaúnas, porque a primeira coisa, né, o parque ele foi criado sobre territórios emaretórios tradicionais, o Parque Estadual de Itaúnas, porque a gente tem povos tradicionais em terra, mas a gente também tem as trilhas de pesca, as áreas de mariscagem, as áreas de pesca, o rio de Itaúnas e o mar, que antes de serem considerados pela unidade de conservação, eles já eram considerados como lugares a serem preservados para as comunidades. Então, por que da importância do parque, né? O Parque de Itaúnas, entre as 6 unidades do estado, é a que tem maior representatividade de povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, não basta o PEDUC dizer que vai envolver as comunidades se não traz nenhum dado, nenhuma referência, nenhum dado primário, secundário sobre a presença dessas comunidades. A criação do parque se deu em 1991, mas a gente precisa entender que esse território, ele é ocupado, inclusive a gente tem os sítios arqueológicos estudados que comprovam a presença humana 5.000 anos antes de Cristo. Não, 3.050 anos antes de Cristo, né? Que as famílias escravizadas que desembarcaram em São Mateus, elas habitam essa região, se refugiaram nessa região entre 1600 e 1800. Então, assim, a gente nem tinha política de preservação ambiental, nem se precisava naquela época criar unidade de conservação, porque tudo era preservado, né? Então, não vem das comunidades os impactos e a necessidade de criação dessas terras protegidas. Mas, essas... Opa, voltei, né? Aqui, foi. Então, a gente precisa entender quem faz parte desse território. Então, aqui são os limites do Parque de Itaúnas, né? O Parque de Itaúnas, então, hoje, ele é importante que a gente reconheça que existam 6 hoje territórios tradicionais localizados dentro e no entorno do parque. A gente tem a aldeia Pataxó, que está dentro dos limites do parque, como dá para a gente ver ali, e depois a gente vai ver no mapa do zoneamento. 4 territórios quilombolas, todos certificados pela Fundação Palmares e em processo de reconhecimento pelo INCRA, são eles Angelim 1, Linharinho e Córrego do Alexandre, e atualmente o quilombo de Itaúnas, que acabou de ser reconhecido como quilombo. E o maretório da comunidade de pescadores artesanais da Vila de Itaúnas e do Riacho Doce. Opa, é aqui. Bom, mostrando um pouquinho dessa diversidade, que eu acho que a gente que é aqui do estado conhece, né, mas para a gente poder lembrar essa riqueza toda que a gente tem aqui. Esse território todo, então, ele é hoje... faz parte do território dessas práticas, dessas tecnologias sociais e da preservação da sociobiodiversidade. A gente tem dentro desses saberes, né, aqui representados só simbolicamente, né, tem ali as mulheres as senhoras do Dendê, ali na figura da Gessi, no território do Linharinho, a dona Dintina, né, na produção do beiju, da comunidade quilombola do Angelim 1, a mãe Dentina, como é conhecida por muitos de nós, benzedeira, raizeira, parteira da comunidade. O quilombo de Itaúnas, que está em processo de reconhecimento. A gente tem a pesca artesanal, que sim, tem um território, que é o maretório de pesca, mariscagem, onde os pescadores de Itaúnas de Riacho Doce usam os rios, manguezais e mar. A aldeia Pataxó, né, que também faz uso da pesca, tem a sua moradia, produção de artesanato e seu território ancestral dentro da unidade de conservação.
Falando um pouquinho da aldeia Pataxó, aqui são essas fotos, são da Miriam, que trouxe, que não pôde vir, mas mandou essas fotos, então assim, a autoria é dela, né? E o que a gente tem hoje, como é que está a situação hoje da aldeia Pataxó? É uma aldeia que ela foi invisibilizada, é uma presença indígena invisibilizada, assim como a presença tradicional da comunidade de Itaúnas durante anos, né? Hoje, essa aldeia Pataxó, ela tá errada essa data aqui, tá? Ela não vem desde a década de 70, desde 1908 a presença Pataxó ali na aldeia, onde eles estão até hoje. Eles estão em processo de reconhecimento do território desde 2021, então para a gente entender como que é recente, por que desses conflitos e como são invisibilizados. A identificação, está em processo de identificação do território, que foi feito pela ANAI, que é uma ONG indigenista que trabalha com essas questões. Né? Existe sobreposição com o parque, né? E houve um processo de remoção dessas famílias. Só em 2021 que foi revogado esse processo de remoção dessas famílias, porque até 2021 a aldeia Paulo Jacó era uma aldeia que primeiro que não era considerada aldeia, não era reconhecido como povo indígena, né? Mas segundo, era uma das áreas a serem desapropriadas, integradas ao parque, e que essas famílias iam ser realocadas, como é considerada, né, o que a gente coloca dentro aí do nome população local, sem entender o que significa a especificidade mesmo, né, dessa etnia. Bom, o que significa eles estarem dentro do parque? As suas matérias-primas para o artesanato, a pesca, a medicina, a pintura corporal, a alimentação, a construção das suas casas, todos esses recursos estão dentro da área do parque. Então, a gente não pode ignorar que não é só dizer, tem povos indígenas ali, como o próprio zoneamento do parque coloca. Né? Existe a presença de povos indígenas, mas existe a presença de povos indígenas e das suas práticas, né? E dos seus conhecimentos e dos recursos que eles usam. Porque, senão, o que vem sendo feito ao longo dos anos? Eles vêm sendo criminalizados. Eles têm que manter suas práticas de forma escondida, ilegal. E aí a gente vê as populações tradicionais, as donas do território, sendo criminalizadas, enquanto a gente chega agora com uma proposta de privatização do parque, com um projeto de cima para baixo, onde a gente entrega toda essa área de uso tradicional para uso comercial, a favor do empreendedorismo, a favor dessa visão de mercantilização que o Messi trouxe. Então é importante a gente falar disso. Não é só ter comunidade tradicional dentro do parque, não é só ter pescador, é reconhecer o direito dos seus usos. E por conta disso, de nunca ter sido reconhecido, eles, a vida toda tiveram, a gente convive ali, Itaúna sabe, o Rodriguinho sabe, eles não tinham nem energia elétrica, não podiam instalar nem energia elétrica dentro da aldeia. Foi todo um processo para conseguir ter acesso à energia elétrica, abastecimento de água, permanência deles e o acesso a todas as políticas públicas. O que fez que ao longo dos anos ninguém conseguisse entender a própria origem daquele grupo que estava ali, né? Porque eles ficavam como remanescentes da Vila Antiga, né? Então eles não conseguiam nem acessar também as políticas públicas voltadas ao reconhecimento da terra indígena. Bom, falando mais um pouquinho então aqui, acho que já está tudo, a gente vai tratar, né, a aldeia Pataxó. Então, quais são os saberes, né, e os saberes e as práticas dentro desses territórios, um pouquinho de novo. Voltei, é isso. Bom, então, agora pensando no PEDUC, nesse projeto que vem de cima para baixo, a gente percebe que no estudo que foi apresentado pelo PEDUC, dos dados que eles apresentam, em nenhum momento eles consideram, então, esses usos do território, nem no plano de manejo. A gente vê o plano de manejo, mas a gente não vê menção que existe uma terra indígena ali, mas a gente não vê nenhum dado, nem primário, nem secundário, que considere as práticas dessas comunidades. Então, uma intervenção importante que tem dentro desse projeto do PEDUC é que vai ser construída uma infraestrutura na trilha do pescador. Essa trilha do pescador é uma trilha
assim, super importante, tradicional e é de uso da comunidade. É por essa trilha que até tem uma foto aqui, né, de um indígena da aldeia Pataxó ali, porque essa prática da pesca, ela permeia toda a cultura do território, dos Pataxós aos quilombolas, à comunidade de Itaúnas. E essa trilha tem uma construção de um espaço que eles não definem muito bem se é um restaurante, né? Se é uma área de visitação, de educação ambiental, eles colocam como um espaço multifuncional dentro da trilha, que não compatibiliza em nada com as práticas que já existem. Essa trilha é a trilha que eles acessam o mar, é a trilha onde tem o galpão de pesca, é a trilha onde os pescadores não podem chegar de carro até ali. Então, assim, teve toda uma restrição de uso ao longo dos anos pela criação da unidade de conservação. No entanto, é uma das áreas que está sendo apontada como de interesse do PEDUC, né? Bom, outra coisa que existe já é o impacto sinérgico, porque a pesca lá em Itaúna já sofre com o impacto do rompimento da barragem de Mariana, então a pesca já é impactada e vai ser impactada mais uma vez. Na revisão do plano de manejo se desconsiderou o estudo de identificação e o limite da terra indígena. Já tem um estudo que foi feito preliminar de um polígono do território indígena. Então, não se considerou exatamente esse polígono e nem que esse território ele está para ser demarcado. Então, ele não tem limite ainda. O que vai delimitar o tamanho dessa área, os limites da terra indígena, é justamente o estudo que vai ser feito pela FUNAI de demarcação do território. E o zoneamento do PE, ele aponta como zona de uso divergente. É uma categoria que ela cabe tanto usos tradicionais, né, de populações tradicionais, que é citada no plano de manejo, né, na descrição do zoneamento, mas também de uso não indígena, de uso não tradicional, de uso das comunidades locais, das comunidades brancas. Então, elas colocam, essa zona criada, né, como de uso divergente, ela coloca todo mundo assim, dentro das mesmas categorias, criando uma condição genérica para as populações. Vamos lá. Voltando. Bom, as comunidades quilombolas, a gente tem então o Angelim 1, que está em processo de demarcação desde 2024, reconhecido pela Fundação Palmares, tem o relatório de identificação em 2015, o Linharinho em 2015 tem o RTD, já recebeu uma portaria de reconhecimento do seu território, o Córrego do Alexandre também, todas são certificadas pela Fundação Palmares e todas já têm o processo de reconhecimento do seu território, né? E um relatório de identificação do território quilombola, já realizado pelo INCRA, com dados de antropólogos, biólogos, geógrafos. Então, todos esses dados eles estão disponíveis e eles não são citados adequadamente dentro dos estudos. E, atualmente, né, o Quilombo de Itaúnas, que está em processo de reconhecimento, que também, naquele momento onde foi feito os estudos, eles desconsideraram a tradicionalidade da comunidade de Itaúnas, porque a Vila de Itaúnas é quilombo, a Vila de Itaúnas é comunidade tradicional. Bom, aí a questão dos impactos sobre os quilombolas, né? A gente vê que eles estão, as comunidades quilombolas, elas estão na zona de amortecimento do parque e, no entanto, na elaboração do plano de manejo, a zona de amortecimento do parque, ela nem foi descrita, ela ainda não foi nem publicado dentro dessa publicação que o Estado já fez da revisão do plano de manejo e do zoneamento preliminar, eles deixaram de fora a zona de amortecimento. O que quer dizer isso? Não tem ainda nenhuma perspectiva sobre como que eles vão tratar os direitos territoriais, os usos tradicionais, né, e os próprios direitos das comunidades quilombolas que estão no entorno. Quando a gente fala, eu acho que isso é muito importante também de colocar, quando a gente fala de participação dessas comunidades quilombolas, indígenas e de pescadores, e agora do Quilombo de Itaúnas, a gente vê que os estudos, né, que fazem as oficinas participativas para a elaboração do próprio plano de manejo, a revisão do plano de manejo, bem como também o PEDUC diz que fez as reuniões posteriores para ouvir as comunidades. Quando a gente tem que ouvir essas comunidades, existe uma legislação específica para ouvir essas comunidades. A gente já tem previsto o direito de participação e a forma de participação das comunidades pela 8169.
né, que é o direito de consulta a essas comunidades. Então, esse direito de consulta às comunidades, não basta você enviar um convite para as comunidades quilombolas e dizer, olha, vocês estão convidados para participar da nossa oficina, porque vocês vão ser ouvidos, são muito importantes, vocês precisam participar da nossa oficina para discutir o zoneamento do Parque de Itaúnas, né? E aí o que acontece? Quem é que está participando? Qual é a liderança dessa comunidade que está preparada para discutir um tema desse? Então, quando a gente fala de participação, isso não é só o PEDUC, projetos de pesquisa às vezes fazem isso, né, mas principalmente os processos de licenciamento ambiental, a gente vê que as pessoas estão sendo chamadas sem serem preparadas e sem serem designadas pela sua representatividade. Se você chegar hoje na comunidade do Angelim e falar, vamos lá discutir então sobre o zoneamento do Parque de Itaúnas, vamos lá participar da oficina do zoneamento do Parque de Itaúnas, mas quem é a liderança designada pelos quilombolas que está preparada para discutir as questões ambientais, as questões, né, que a gente coloca ali mais técnicas mesmo, que diz respeito a um zoneamento, né, de uma unidade de conservação, ou para discutir um projeto de privatização dos parques. Essa forma de participação, ela precisa ser qualificada, ela precisa ser discutida e ela precisa ser trabalhada dentro do território. Então, essas empresas, como o Messi bem colocou, elas estão completamente despreparadas, desqualificadas, ou simplesmente elas realmente ignoram a legislação que exige a forma que seja seguido o protocolo de consulta a essas comunidades. Porque se isso fosse cumprido, primeiro ia ter uma reunião dentro de cada comunidade dessa, dentro da aldeia Pataxó, dentro das comunidades quilombolas, separado do Angelim 1, que tem uma perspectiva e tem uma liderança própria, e tem uma forma de organização própria, do Linharinho, do Córrego do Alexandre, da instância dos pescadores de Riacho Doce. Então, teria que ter uma reunião com esses povos, preparando, explicando o que vai ser discutido na reunião, para que eles designassem qual é a liderança que está preparada para discutir esse tema dentro das oficinas participativas que a gente diz que são participativas, né? Então, assim, a gente vê que nada disso foi considerado, não tem previsão de ser considerado, e muito pelo contrário, é usada a assinatura, a foto dessas comunidades participando das oficinas, como se elas realmente estivessem decidindo algo ali ou tivessem sido preparadas para isso. Bom, aí o potencial de impacto sobre a pesca, né? Então, assim, dá para a gente entender ali, por essa foto de baixo, que Itaúnas é uma comunidade de pesca. Isso daqui é o rio Itaúnas, né? A gente pega ali as primeiras... Não, desculpa. Isso daqui é a vila de Itaúnas, lá em cima das dunas, onde tinha uma lagoa ali, as lagoas temporárias que formavam ali em cima das dunas. Então, desde a vila antiga, essa comunidade é uma comunidade de pesca. Essa foto que tem em cima fica no final da Trilha dos Pescadores, que é um território maretório da pesca tradicional de Itaúnas e do povo Pataxó. Quais são os impactos que a gente vê, né? Bom, o próprio anúncio do programa já gerou muito impacto. Gerou uma divisão entre as comunidades, gerou conflito interno dentro da vila de Itaúnas, de comerciantes, contra os posicionamentos dos comerciantes, com o posicionamento dos nativos, com o posicionamento dos barraqueiros, com o posicionamento dos pataxós. Imagina essa diversidade toda de pessoas despreparadas, chegando um anúncio desse, né, de fim do mundo para Itaúnas e para o Parque de Itaúnas e para a vila como ela é, sem ter tido uma discussão prévia. Então, esse impacto ele é já irreversível, porque já existe uma divisão na comunidade. Bom, aí futuramente, né, o aumento de visitantes, o adensamento das estruturas previstas na Trilha do Pescador e na Trilha do Tamandaré, que são áreas de uso tradicional, intervenção do acesso tradicional dos pescadores da vila e da aldeia, quer dizer, quem vai dizer como eles acessam essas áreas? Quem vai dizer que o horário, a forma de uso, as práticas extrativistas que eles têm, sim, também, dentro das áreas do parque, de maneira sustentável. Os pataxós, eles fazem uso de cipós, eles fazem uso de taboa, isso está tudo dentro da unidade de conservação, gente. A gente precisa discutir isso. Então, essa forma de uso do território vai ser determinada de novo por um projeto que vem de fora. Depois da criação do parque, agora a gente tem um projeto de mercantilização e de privatização do parque que vai ditar a lógica sobre
sobre esses territórios. Existe já impacto sinérgico, como já falei, a pesca já é impactada hoje pela contaminação do rio e do mar. Em Riacho Doce existe a previsão de implantação de estruturas privadas. Riacho Doce, os pescadores artesanais de Riacho Doce, que também estão em processo de reconhecimento como povos indígenas, eles praticam a pesca totalmente ligada à atividade turística. Eles têm as suas barraquinhas ali, têm a sua forma de explorar o turismo ali na região, e essas estruturas que vão ser construídas ali no Riacho Doce, que está prevista dentro do PEDUC, elas vão competir com essas estruturas que já existem no Riacho Doce. E a falta de escuta adequada da comunidade na revisão do plano de manejo e do PEDUC, né, sem seguir o protocolo de consulta, como já foi falado. Bom, a Vila de Itaúnas hoje ela tem uma riqueza própria, ela já tem uma prosperidade, e essa prosperidade hoje está, no mínimo, 50% na mão das comunidades tradicionais, da comunidade local de Itaúnas e dos povos do entorno, né? E aí o que a gente percebe? Que as próprias estruturas do PEDUC, que são as pousadas, os restaurantes, os hotéis, os equipamentos, eles vão estar localizados em áreas privilegiadas, que as comunidades nunca tiveram acesso. Então você imagina o restaurante da Pedrolina, que é nativo e tradicional lá, o restaurante da Dona Teresa, que está ali na beira do rio, o restaurante Beira Rio, que a gente tem, competindo com o restaurante lá dentro da praia. Da trilha dos pescadores. As estruturas das barracas de praia estão previsto, em vez de ter as barracas de praia da forma como a gente conhece, um pavilhão de barracas de praias que vão ser terceirizados, que se vende a ilusão de que vai ser terceirizado para os barraqueiros, né? Mas que a gente sabe que esse processo depende de licitação, esse processo depende dos próprios barraqueiros terem recurso para competir com os empreendedores de fora, então provavelmente isso não fica ou não se sustenta na mão da comunidade local, e os barraqueiros hoje são 90% os proprietários são nativos. Bom, o turismo então vai competir com essas estruturas, a exploração da iniciativa privada e uso público, então, outro ponto importante tudo isso foi negado às comunidades. Isso é importante ser falado. Todas essas estruturas, o uso, né, dessas áreas, o uso comercial dessas áreas, por exemplo, a gente tem atividades ali não só dos barraqueiros, né, mas das pessoas, dos ambulantes que vendem suas coisas ali, os bugs que fazem passeio, as pessoas que fazem passeio, estou falando dentro da unidade de conservação. Isso foi sempre muito regulado pelo Estado e pelo parque. E é claro que precisa ser regulado. Mas como que a comunidade que nunca teve a escuta, né, necessária para poder, inclusive, se beneficiar dos recursos do parque, que é a repartição, a gente não fala de repartição dos produtos da biodiversidade, essa repartição dos produtos da biodiversidade, dos benefícios da biodiversidade, nunca aconteceu nessa unidade de conservação. E agora a gente vai ter, com a terceirização e com a privatização do parque, quem vai ser beneficiado pelos benefícios da sociobiodiversidade local? Né? Esses benefícios vão ficar na mão de quem? Na mão das comunidades, até agora, ninguém falou de ficar. Bom, então é isso que eu coloco aqui no final, que essa proposta ela desconsidera o princípio de repartição dos benefícios da biodiversidade com as comunidades tradicionais, né? Que são as que dependem e conservam a unidade de conservação como ela está hoje. Então, a gente entende que a concessão, ao invés dela prever uma gestão comunitária, ela vem descaracterizando e propondo uma outra forma, uma outra lógica de comercialização e de uso desses espaços que desterritorializa essas comunidades. E desterritorializar quer dizer o quê? Você vai colocar regra em como eles usam, como eles acessam, aos vínculos que eles têm com aquele lugar, aos vínculos que eles têm, inclusive com as barracas de praia, porque as pessoas da Vila de Itaúnas, elas usam essa barraca de praia, porque é o único lazer gratuito que se tem ali. Se consome na barraca de praia, mas hoje na barraca de praia você chega e anota numa barraca de praia. A gente falava que Itaúnas antigamente tinha um caderninho que chamava ANUT. Essa era a forma da organização econômica local. A
A gente falava que era o anote aí. O que é o anote aí? Você lembra, né, Luara? A gente chegava na vila, as pessoas da vila falavam assim para você, depois quando você tiver, põe seu nome aqui no caderninho, a gente vai anotando, quando você for embora, você passa aqui e paga. Era essa a forma de relacionamento que se tinha. Lógico que mudou muito, mas ainda entre os nativos da vila, esse comércio solidário, compartilhado e tradicional, né, das relações da comunidade, ele ainda acontece. Então, imagina o que é essa relação de mercado que vai discutir como que ele chega na praia, o preço que ele vai pagar nos produtos, o preço que ele vai pagar para acessar essas barracas, não vai cobrar entrada, mas os valores, né, que são cobrados, a forma de discussão do acesso a esses serviços que vão ser prestados, né, pelo PEDUC. Bom, vou finalizando aqui, gente. De novo, só cabe falar que também, além do PEDUC, outros empreendimentos estão previstos ali para o norte do estado. Então, a gente tem uma cadeia de impactos acontecendo já dentro desses territórios. Então, a gente precisa considerar para qualquer projeto que chegue ali, que existe um impacto que é considerado um impacto sinérgico, que quer dizer o quê? Os impactos se sobrepõem dentro de um mesmo território. Então, além do PEDUC, a gente tem hoje a exploração de salgema, empreendimentos imobiliários no entorno do Parque de Itaúnas, né, como o Ecovillage Dunas de Itaúnas, o aumento das áreas de plantio de eucalipto que está previsto ali para o norte do estado e o próprio PEDUC. Então, esses impactos, eles se sobrepõem, e quando eles se sobrepõem, eles aumentam o potencial gerado por cada empreendimento desse, e eles precisam se responsabilizar por isso, precisam ser responsabilizados por isso, e isso precisa ser discutido de forma sistêmica, não somente, o PEDUC está vindo, o plano de manejo está sendo elaborado, a salgema está sendo discutida ali no município de Conceição da Barra, sobre territórios quilombolas, onde essas comunidades locais mal têm condições de participar disso, porque são discussões que são tocadas em paralelo, sem discutir de forma correta com as comunidades, respeitando esse direito de escuta às comunidades, como é previsto na 8169. Bom, acho que isso tudo eu já... é isso. Acho que isso eu já falei também, que desconsidero... eu acho que isso também é um recado a ser colocado. A gente trata muito esse termo, né, tanto para pensar os planos de manejo das unidades de conservação, quanto do próprio PEDUC, a gente usa muito essa fala do uso público. Mas antes do uso público, existe o uso tradicional. E dentro do uso público, existe o uso tradicional. Então, quando a gente fala desse processo de trabalhar com a privatização, o empreendedorismo, né, ou a concessão do uso público desses espaços, a gente tem que pensar que dentro desses usos públicos existem usos tradicionais. Então, essa lógica de mercantilização e de cobrança e de colocar valor nos usos públicos dentro das unidades de conservação, ela também está sendo exercida sobre os usos tradicionais, que não estão sendo considerados, nem discutidos, nem... bom, gente, não chega nem perto de uma discussão, né, participativa, como deveria ser, né, ouvindo as comunidades que são donas desse território. Eu acho que eu falei tudo, só deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui, que eu tinha anotado no meu caderninho. E, de novo, assim, a gente vê que a lógica privada ela está acima da lógica coletiva, acima da lógica do uso público e acima dos conhecimentos tradicionais. E que... e o que a gente vê que está em jogo aqui, né? A gente percebe que esses ativos ambientais, à medida que eles viram mercadoria, eles vão desterritorializar todas essas comunidades e a forma como eles usam esse território. Então, assim, eu acho que é uma forma de apelo para a gente dizer assim, se a gente tem hoje ainda uma unidade de conservação que concilia a preservação da natureza com a cultura, com a história, com o pertencimento, com essas etnias ainda presentes dentro
dentro desse território, a gente está falando do Parque Estadual de Itaúnas. Isso é uma referência nacional, é uma referência para o estado inteiro. A gente sabe o quanto, quando a gente vai para o parque, a gente não está vivendo somente o forró, né? Mas o forró também faz parte da cultura. Mas a gente está vivendo toda essa noção de comunidade. A gente vai para Itaúnas e percebe, existe uma comunidade ali. E o que está em risco e o que está em jogo é a gente ir para Itaúnas e ver um lugar qualquer, né? Um lugar qualquer. E que se foi preservado e se tem uma unidade de conservação hoje também, com todos esses, né, toda essa biodiversidade, toda essa riqueza a ser preservada, ela sim foi conciliada por todos esses anos com a presença dessas comunidades, fazendo uso dos seus territórios, preservando esses territórios. E aí, só complementando a fala do Valtinho, quando a gente vê aquela mancha, né, e fala, essas são as únicas áreas onde a gente tem essas espécies preservadas. Essas não são as únicas áreas. Os territórios quilombolas, os territórios tradicionais, as terras indígenas, comprovadamente, existem vários estudos que comprovam que a biodiversidade e a riqueza da biodiversidade é muito mais alta dentro dos territórios do que fora deles. E que essas populações, elas têm forma diferenciada de tratar diferenciadas de nós, né? De nós aqui presentes, de nós biólogos, de nós que estamos aqui, de lidar com essa natureza. Então, a gente precisa entender e respeitar essa forma, né? Concluída a minha fala. Agradecemos a senhora Simone. Eu peço a recomposição de mesa.